E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula da Jornada da Prática Sistêmica. Para quem já assistiu a Essência Sistêmica, agora estou dando uma continuidade aqui para você entender melhor o que é uma terapia sistêmica, uma abordagem sistêmica. E essa segunda aula eu vou falar exatamente da evolução da psicoterapia sistêmica. Eu falei de um histórico, como é que a coisa veio chegando até aqui nesse momento. Agora eu vou colocar um foco aqui, como é que desenvolver essas terapias sistêmicas baseadas no quê? De onde veio isso? Você acha que é uma invenção assim, que alguém criou e inventou? Não. Isso é uma grande onda que a humanidade vai passando. E aí, nessa dinâmica que eu estou falando de humanidade, sabe quando começou essa abordagem sistêmica a ganhar uma grande força? Após a Segunda Guerra Mundial. Toda vez que tem um evento muito forte, muito importante, como esse que nós estamos vivendo agora do coronavírus, né? Então, da mesma forma, tudo isso gera algo que é uma grande mudança. E precisa gerar, toda crise importante gera uma mudança. Imagina uma crise mundial, né? E aí o que aconteceu, por exemplo, depois da Segunda Grande Guerra? Bom, muitos homens morreram logo depois da Segunda Grande Guerra, muitos morreram na guerra, muitos morreram por acidentes de guerra, muitos tiveram uma série de problemas físicos, mentais, emocionais, um caos. Aí o que aconteceu? Mudou uma série de, vou colocar assim, de padrões dentro da sociedade. A mulher foi para o trabalho e precisava ir. Tem muitas famílias que não tinha nenhum homem mais durante a guerra também, né? Então começou a mulher no trabalho, uma industrialização completamente diferente. O foco da humanidade mudou. Então assim, a mentalidade começou a mudar muito. E sabe aonde começou a crescer uma força muito grande para a abordagem sistêmica? Foi exatamente nos Estados Unidos. O que aconteceu naquela época? Imagina aquela época, depois da guerra. Muitas mentes brilhantes lá da Europa saíram da Europa e foram lá para os Estados Unidos. Então começou a ter uma mescla de pessoas muito interessantes e começaram a ver essa grande mudança que estava acontecendo. Então esses imigrantes, esses grandes gênios que estavam lá, foram atraídos pelos Estados Unidos e aí eles começaram a trazer um grande conhecimento. Mudou demais a mentalidade, a forma como as pessoas olhavam para si mesmas e para o mundo depois daquelas duas guerras mundiais não era mais a mesma coisa, como eu acredito que vai acontecer agora com o corona também. Essa Covid também, um grande objetivo, acho que um grande legado que vai deixar são mudanças importantes. Eu espero que você faça parte dessa mudança também. Então as pessoas começaram a ter um foco mais individualista, tipo eu controlar mais a minha vida, porque antes assim, o exército vai para lá, me manda para cá, eu morro ali, eu faço aqui. Não, começar a dar um foco mais em si mesmo. Nessa época, o que aconteceu? A saúde mental, a saúde física, mas principalmente a saúde mental. Imagina depois de tantas perdas, mortes de guerra, feridos de guerra, lesados emocionalmente e mentalmente de guerra. Então o que aconteceu? Começou a crescer demais esse tipo de público. E aí tinha o recurso da psicanálise que estava em alta e foi também crescendo cada vez mais. Mas mais do que isso, o que aconteceu? Do mesmo jeito que ela foi crescendo, a psicanálise, também começaram a ter uma série de críticas. Por quê? Porque era limitado, era devagar, era limitado. Limitado no quê? A dinâmica do feminino dentro da psicanálise não estava muito satisfatória, afinal, como Freud dizia, afinal o que querem as mulheres? Então tinha algo que estava estranho nisso e o mundo do feminino ganhou uma força muito grande. E aí o foco dentro da psicanálise no fundo era assim, a experiência intrapessoal, é o indivíduo consigo mesmo olhando para trás para suas experiências do passado. Então esse era o grande foco. Só que diante de uma modernidade com uma pressa, as coisas mudando, tinha umas mudanças de paradigma, o mundo estava completamente diferente. E aí, o que aconteceu? Aí estava vendo que alguma coisa precisava mudar. E aí as visões sobre o indivíduo começaram a mudar. E como eu falei ontem na aula, o que acontece?
a importância de ver o indivíduo no contexto, no meio, porque afinal todo mundo foi fruto desse meio da guerra, das dinâmicas traumáticas que aconteceram, das grandes perdas. Afetou o indivíduo? É claro que afetou, mas dentro da visão clássica, por exemplo, psicanálise, era o foco, eu comigo mesmo, o que me parece, o que eu acho, o que foi, é interno. Só que aí as pessoas começaram a dar um valor enorme, o quê? Relacionamentos, meio ambiente aqui fora. E aí, começaram a busca de novos modelos. Então, ontem eu já falei isso, eu vou pôr um foco maior nisso aqui. E aí, a sociedade, os cientistas, os pesquisadores, os filósofos, os biólogos, os psicanalistas, todo mundo começou a ver assim, começaram a ver uma grande quantidade de quê? Esquizofrenia. E mais, delinquentes. E outra área importante que a psicanálise não pegava de uma forma importante naquela época, crianças. E aí o que acontece? Aí começaram a ver como é que se mexe nesses três grandes campos. Na parte da esquizofrenia, quem pôs um foco muito grande foi o Bateson, que eu falei ontem, que é um antropólogo e um etnólogo, né? E aí o que ele fez? Ele começou a observar essa dinâmica que existia um padrão que une as pessoas. Então assim, tem a pessoa, o meio e tem um padrão de relacionamento. Isso aí foi chamado de princípio da organização. Então como é que se organizavam as relações entre o indivíduo e o seu meio, outras pessoas, o mundo aqui fora. Aí começaram a pôr um foco muito grande, por exemplo, na patologia. Então qual era a causa dos problemas? Então dividir em 4 causas. A causa, uma delas é a molecular, então com todos os estudos, lá, as moléculas que estavam lá. O intrapsíquico, o intrapsíquico já começou a dar um valor no mundo mental e emocional. Familiar e o social. Então isso aqui foram colocados como os 4 níveis que precisavam ser trabalhados dentro das patologias, das doenças, das enfermidades. Então começou a haver um foco importantíssimo em ver que todos esses níveis eram importantes para ajudar os indivíduos a saírem dessa grande dor, do desconforto. E o Bateson, ele tem um livro, que até é difícil de achar, acho que não foi traduzido para o Brasil, que chama Interação Familiar, mas acho que não tem no Brasil, tem em espanhol, Interação Familiar, de 1980. Até pesquisei, que eu também não tenho esse livro. Lá no sebo estava 480, imagina, olha o valor do livro, né? Bom, e aí o Bateson, junto com vários outros que começaram a pôr um foco nisso, o Don Jackson, John Wickelen, o Paul Watzlawick, aliás, o Bateson com esses 3 fizeram um outro livro também falando da visão global dessa turma toda em cima das patologias do mundo sistêmico. É um livro que chama Pragmática da Comunicação Humana, tá? Então são esses autores aí. E junto com eles também, o Halley, o Bowen, o Whittaker, o Malone, o Shiffen e o Bird Whistle. Todos eles pesquisando e aprofundando. Então começou uma grande corrente para analisar o indivíduo e as relações. Algo que era completamente novo para todo mundo nessa época. Já falei que lá atrás o pessoal já fazia isso, né? Mas parece que foi tudo esquecido, né? Mas é resgatar essa importância do indivíduo com o seu meio. Não é ficar olhando só para si mesmo. E sim observar quem sou eu, qual é o propósito de vida que eu tenho, como eu me relaciono. Lembra quando eu falei que a mente começou a ser vista, que a mente não é no cérebro, a mente tem a ver com as relações do indivíduo com o mundo aqui fora. Isso que seria a mente, que é essa dinâmica, não é um órgão, é uma estrutura que foi montada, a mente. E aí eu estava falando dos delinquentes. Quem começou a pôr um foco muito grande nos delinquentes teve no projeto Wildwick, lá no início da década de 60, que foi o Minuchin. E aí o que ele começou também vendo? Agora veja, quando começou a ver esquizofrenia, delinquentes e as crianças, adivinha o que chamou a atenção demais, como a base ou as raízes de tudo isso? Mundo familiar. Mundo familiar. Quando ia trabalhar com criança, tinha que trabalhar com o quê? Os pais. Então, quando isso foi ficando cada vez mais evidente, as raízes que estavam acontecendo dentro da família, então
começou esse grande movimento de dar um valor enorme para essa abordagem sistêmica. E aí o que está acontecendo? Era uma forma diferente de funcionar, mas era uma forma diferente assim da compreensão do indivíduo, dos problemas que ele carrega, o que é saúde, o que é doença mental, até física, porque começaram a ver como sistemas também adoecem o indivíduo, não é só fisicamente, que é a esquizofrenia ou a delinquência, por exemplo, que seja um comportamento. As doenças como um todo começaram a ver que também existia um componente familiar importante. Aí começaram a ver formas, então em cima dessa teoria que eles foram desenvolvendo, o que tinha que fazer? Desenvolver práticas. Prática. Então como é que a gente... Tá, a abordagem é essa, a visão é essa, como é que vamos praticar e trabalhar em cima disso? Então começaram umas várias vertentes para começar dentro da visão, começar a trabalhar com isso. E aí o que aconteceu foi uma grande ampliação de intervenções terapêuticas. Então em cima dessa nova visão, as pessoas começavam a ver que dinâmicas podiam ser utilizadas para o tratamento de uma forma mais precisa, mais rápida, mais abrangente. Só que tudo isso aqui, é claro que muda radicalmente, ou mudou radicalmente a forma de olhar, né? Não é mais para o indivíduo nas suas histórias lá, é o indivíduo nas suas relações. Bom, a terapia familiar começou exatamente o que começou a ver o quê? Na família, como um grande berço, que as raízes lá vão levar o indivíduo para um mundo mais saudável ou para um mundo mais doentio. E aí começa a ver o que é uma família saudável, o que é uma família doentia, que dinâmicas aconteciam dentro da família que vão favorecer os elementos daqui terem uma vida mais saudável ou esses elementos derivarem para doenças físicas, emocionais, delinquência e assim por diante. Tá? E aí algo que eles começaram a ver, que é assim, no começo tinha uma que chama-se de causalidade, tinha uma causalidade linear, que aliás está cheio de gente ainda hoje que tem esse nível de pensamento. Então assim, a culpa é de quem? Ah, isso existe por causa daquilo, isso existe por causa daquilo. Então isso aqui é uma causalidade linear, então assim, aconteceu isso e por causa disso é que eu estou assim e acabou. Pronto, então já sei, o problema é ali, aquele dominó fez assim, bateu em mim, pronto, é isso, a causa é lá. Tá, aí quando começou a dinâmica sistêmica, a terapia sistêmica, o que aconteceu? Começou a pôr um foco, a causalidade virou circular. E aí começa a ver que não tem começo e nem fim. Ixi, agora complicou, Fernando, o que é isso aqui? E é praticamente impossível descobrir quem ou o que, qual é uma causa isolada. E fica assim, foi isso aqui, já entendi, é isso aqui, desde que eu entendo que é isso aqui, é só corta isso aqui fora, tá resolvido. Sinto muito, começa a ver que é um grande sistema, é um padrão de funcionamento que afeta todos os elementos do sistema. Não só os elementos, afetam todo o sistema, os subsistemas. Esse padrão de funcionamento, então não dava mais para eleger um bode expiatório e falar, por causa daquilo. Não, nós começamos a ver padrões de funcionamento. E aquela pessoa que você pode falar, a culpa é dela, mas essa aqui também veio de uma outra dinâmica doentia que também afeta, sei lá, por outras dinâmicas, pelo meu avô, pela minha avó, pelos meus tios, pela casa, pela cultura, pela sociedade e assim por diante. Aí você começa a ver múltiplos fatores, múltiplos. Só que isso é o quê? Lembra das probabilidades que eu falei da física quântica? Tem um monte de possibilidades. Aí o foco não é mais achar o culpado e eliminar o culpado para tudo resolver. Não, a coisa começou a mudar, né? E essa foi um grande avanço dentro da visão sistêmica. E aí lá no final das décadas, meados da década de 50, no começo da década de 60, é que começou a tomar cada vez mais forma e ter uma aceitação maior pelos resultados. Pelos resultados, não é porque assim, eu acho. Não, os resultados começaram a mudar. Coisas que antigamente não conseguiam se mexer, de repente, através dessas abordagens, os resultados começaram a aparecer. E isso, de novo, foi chamando a atenção também. Falei, realmente tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem? Então, pegando esse momento histórico, as novas abordagens que foram chegando,
Naquela época começaram a fazer o que? Vários trabalhos com grupos, deixou de ser um atendimento individual, um com um, assim, ó, que nem psicanálise, vamos ficar aqui conversando, uns 5 dias por semana, uns 10, 20 anos, não cabia mais naquele momento, o negócio estava muito mais acelerado. Então começou a trabalho com grupo, comunidades terapêuticas, começou o psicodrama do Moreno lá atrás também a trazer uma nova forma de trabalhar. Atendimentos de pais, de casal, pais com crianças, família. Então começou a haver um grande contexto, trabalhar neste contexto. E aí o campo interpessoal dos relacionamentos, o campo sistêmico, começou a ver que nesse campo a sintomatologia psiquiátrica, principalmente na esquizofrenia, nas psicoses em gerais, na delinquência, começou a ver como era importante essa base familiar. E aí a sociedade começou a ter uma nova visão sobre si mesma. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui, eu já falei ontem, né? Você acha que foi de um dia para o outro, né? Alguém chega lá e fala assim, eu não concordo com aquela visão antiga. Sempre aguarde que logo depois que passar o coronavírus, você vai ver uma nova forma de olhar para o mundo vai aparecer. O pessoal mais antigo vai querer segurar a forma de olhar, o mais novo vai querer fazer as mudanças, vão ter esses conflitos todos. Isso aí vai levar alguns anos, aí, décadas para... Mas que uma nova onda vai aparecer, vai, porque é preciso acontecer isso, né? Bom, e aí eu falei da teoria geral dos sistemas. Lembra desse avanço todo? Eu vou pôr um foco maior na teoria geral dos sistemas, que foi pelo... O nome é que é complicado, tem um pessoal com uns nomes meio complicados, né? O Ludwig Bertalanffy. Se eu errei, sinto muito, mas se eu não me engano ele é austríaco, então com esses nomes aqui eu não estou habituado. Mas vamos lá. E aí ele começou a desenvolver o Centro de Estudos Superiores das Ciências do Comportamento. O que era isso? Estudar sistemas. Aí começou a observar, estudar sistemas e principalmente como aplicar tudo isso. E aí olha que interessante, ele começou a desenvolver algo assim, pesquisar que leis esses sistemas seguem. Que assim, se começar a ver como é que funciona um sistema, isso pode ser aplicado a todos os sistemas em geral. Não é só a família. Pode ser numa empresa, pode ser num país, pode ser numa cidade, pode ser em tanta coisa. Tudo que é um sistema, aí começa, tem alguma coisa a ver. Independente da natureza do sistema, que dinâmicas ocorrem que segura, que constrói, que organiza o funcionamento desse sistema, tá? E aí o que aconteceu? Eles começaram a observar o que é sistema e como isso pode ser aplicado em muitas outras ciências. E aí eles começaram a ver uma característica. Por exemplo, a totalidade. Tem 3 características que começaram a ver naquela época. A totalidade, a relação e a equifinalidade. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Totalidade. Então você tem que ver o quê? Existe o totalidade. O sistema é um todo. E é interessante quando você começa a ver sistema, aí começa a ver, tem o suprassistema e tem subsistemas. Então assim, sempre tem um sistema maior. Eu estou num sistema que eu posso chamar meu sistema família, de repente a minha família, eu posso pegar a minha família muito maior, de muitas gerações, eu posso pegar o meu país, eu posso pegar a cidade, a comunidade, eu posso pegar a vida do planeta, eu posso pegar o planeta, eu posso pegar o sistema solar, a galáxia, o universo. Sempre tem um suprassistema e sempre tem subsistemas. Eu no meu corpo estou cheio de subsistemas, cada órgão vai formando um subsistema, sistema respiratório, sistema digestivo e assim por diante, não é? Nós somos sistemas? Sistemas, então é interessante. Tem sistemas abaixo, sub, tem sistemas acima, supra. Então, quando você vê a totalidade, não dá para você enxergar o todo maior nem o todo menor, mas saiba que sempre existe isso. E todos são interdependentes e se relacionam. Existe uma interação entre todos esses sistemas, tá? E aí a relação. Então essa relação, cada sistema tem subsistemas e tem elementos. Então, por exemplo, se eu falar assim, a minha família atual, subsistema, então é composto pelo quê? Por um subsistema casal, eu e a Carla, por exemplo.
Na minha família atual tem eu, a Carla, meus filhos, mas a mãe dos meus filhos não é a Carla, então a minha ex-mulher também faz parte. Mas a Carla também foi casada e tem filhos, então veja, já começa a ter, não tem vários subsistemas, então tem um subsistema casal, eu e a Carla. Tem um outro subsistema com eu, com a minha ex-mulher e filhos, e tem um subsistema ela com o ex-marido e filhos. E tudo está interagindo. Olha lá, são vários subsistemas que estão num sistema maior que chamamos de família, a nossa família atual. E isso, a hora de começar a envolver família de origem minha, dela e assim por diante, o que eu estou vendo? Sempre um suprassistema cada vez maior. Isso é importantíssimo para quem trabalha com sistema, porque a questão é que limite você vai colocar no sistema, ou que sistema você trabalha. E saiba que todos eles têm subsistemas e suprassistemas, sempre. Isso é um foco importante. E tem o que ele chama de equifinalidade, que é assim, cada sistema tem um objetivo. Então todos os indivíduos, os subsistemas, precisam estar focados para um objetivo. Então tem uma finalidade que é igual para todo mundo. Aquele sistema tem uma orientação para algum lugar. E aí começa, por exemplo, eu já vou dar uma dica aqui. Se você tem noção disso, então fica assim, você pode ver se aquele subsistema, por exemplo, casal, ele está focado para um suprassistema maior ou um subsistema anterior. Por exemplo, eu estou casado, mas o meu foco maior é no passado com os meus pais. O foco saudável seria estar conectado com um suprassistema maior, não com um subsistema. Quando a energia para um subsistema, significa que tem alguma coisa doentia. Esse sistema, eles vão chamar de sistema fechado. Tipo assim, não está aberto para o novo, para o crescimento. Ele continua preso no passado. Então ele não está avançando. É como assim, esse sistema é o maior. Então o suprassistema maior não existe, não tem valor. Ixi, esse sistema é saudável ou doentio? Deu para você entender. Se você tiver noção de como isso aqui funciona, aí você vai observar essas dinâmicas, né? Se é saudável ou doentio. Só de entender de suprassistema e subsistema. Olha quantos diagnósticos você já pode fazer. Então começa a ver o quê? Sistema aberto e sistema fechado. O que é aberto? É o que eu falei. Aberto está crescendo, está evoluindo, tem uma finalidade, vai cumprir objetivos maiores. Isso é um sistema aberto. Um sistema, quando está fechado, sinto muito, ele parou em algum lugar e acredita que aqui é o todo. O todo é isso. Não, o todo é muito maior, avançar para a vida. E aí, em cima disso, aí tem uma série de elementos que eu não sei se eu vou ficar falando, não vai dar tempo, que é a parte de sinergia, entropia, finalidade. Equifinalidade eu já até falei. Equipotencialidade. Equipotencialidade é interessante, que todo mundo, os elementos do sistema são capazes, se algum elemento sair, os outros elementos vão suprir as funções daquele elemento dentro do sistema. Por exemplo, se de repente o pai morre, a mãe, um filho mais velho, alguém vai fazer suprir aquele papel daquele que está faltando. Isso aqui é para a sobrevivência daquele sistema, tá? Tem retroalimentação, que seria a comunicação. Comunicação é importantíssima. Tanto é que depois da teoria geral dos sistemas, veio também a teoria da comunicação. Por quê? As relações, no fundo, são várias comunicações e como é que se comunica, tá? Então, dentro desses tipos de sistema, lembra aberto e fechado? Aberto é uma ponte para o mundo, fechado tem pouco intercâmbio com o mundo lá fora. Fechou para o futuro, fechou para o maior e ficou preso no menor. Quer ver? Eu vou dar uma dica até de doença. Se você pegar uma doença assim, Alzheimer, por exemplo, Alzheimer está acontecendo. Ele fechou para o mundo aqui fora e ficou conectado aonde? Com o mundo lá atrás. Só vem lembranças do passado. Uma dica de dinâmica sistêmica aqui em relação à doença, tá? Então é uma prisão, não tem uma evolução. E dentro dessas dinâmicas sistêmicas, que serve para um monte de sistemas, o foco dentro de família e de casal começou a ter um ganho maior. E aí, vamos ver se eu consigo falar pelo menos da teoria da comunicação humana. Então, na teoria da comunicação, que aí veio logo depois, um foco enorme na comunicação. E aí tem uma regra que assim, é impossível não comunicar. Até em silêncio você comunica, o seu silêncio comunica. Tem a comunicação. E tem outra. Às vezes até o sintoma é uma comunicação. Eu não vou dizer às vezes, sempre. Um sintoma é uma comunicação. Então, quando você vê um sintoma, dinâmica doentia, uma doença,
algo que chama atenção, aquilo é uma comunicação. Por quê? Tem uma mensagem para interagir. E o sintoma muitas vezes está tentando equilibrar um sistema doentio. Então, quando tem uma doença, um distúrbio, um filho com drogadicção, com esquizofrenia, ele, no fundo, aquilo é uma tentativa de equilíbrio de um sistema doentio, por mais louco que seja. Mas se você entender sistema, você vai ver que não é olhar para o indivíduo com o problema. O indivíduo com o problema é o emergente, é como a ponta do iceberg. Você tem que olhar o iceberg inteiro e, se possível, olhar o oceano também. Porque faz parte de tudo isso, e não só aquilo que se vê, aquilo que não se vê. E nessa comunicação, então começa a ver, por exemplo, detalhes como assim, tem dados, informações e comunicação. Dado é o fato em si, dado é aquele dado. Informação é quando o dado já ganha uma interpretação, um colorido. E a comunicação é como eu transmito isso para você. Eu sou o emissor e você é o receptor. Como que essa mensagem chega? Será que chega do mesmo jeito? Aquilo que eu enviei chegou aí em você da forma como eu gostaria, da forma como aconteceu? E aí isso aqui é comunicação. E tem um feedback, será que isso que eu estou falando você entendeu? E aí você vai comunicar comigo em cima disso, de repente você entendeu uma outra coisa, vai para outro lugar, comunicação. Imagina isso em famílias, né? Então esses feedbacks, que é uma autorregulação, regulação da relação. Sabe quando de repente começa assim, é comum ver em filme, às vezes até no dia a dia, chega lá, tá com um dia meio esquisito, cumprimenta, tá bravo, nossa, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos começar de novo, deixa eu entrar outra vez, vamos começar de outro jeito. Ixi, começando com o pé esquerdo aqui, vamos parar com isso, senão a coisa que assim volta. Não foi bem isso, você entendeu errado, eu também me expressei errado, ok, vamos começar de novo, vamos, uma comunicação mais saudável. E aí tem algo que eu gostaria muito de falar, que é assim, ó, no fundo, as interações que existem entre as pessoas não é pelo fato em si. Lembra que eu falei de forma da realidade lá na essência sistêmica, né? No fundo é a forma como eu vejo, como eu interpreto, como eu sinto aquela dinâmica, e de repente esse meu jeito de ver e de sentir, que é uma informação que eu passo, no fundo é uma versão de uma realidade. É uma possibilidade de realidade. Olha as probabilidades de realidade. E eu vejo de um jeito, o outro vê de outro. Lembra? Isso já começa a falar de dinâmica sistêmica. Cada um está vendo de um jeito. E a gente precisa ver como é que a gente pode unir as visões para ter uma visão maior sobre o todo. Porque cada elemento tem uma visão parcial. Isso também é importantíssimo dentro de sistemas. E aí começou a falar assim, existem uns sistemas de regras. Então assim, regras dos sistemas, que seriam regras que são conhecidas, por exemplo, nós estamos aqui na família, são as regras conhecidas, aqui que a gente fala, isso pode, isso não pode, assim por diante. Então, as regras que todo mundo dos elementos, subsistemas sabem. Só que tem regras o quê? Secretas, ocultas. Isso aí geralmente tem fidelidade com família de origem, dinâmicas ocultas, são emaranhamentos que não está aqui, mas no fundo eu fico fiel e sigo uma regra que de repente não é isso que eu quero, mas tem alguma coisa mais forte do que eu, do que leva lá. Isso é identificar no sistema problemas que acontecem. Eu não entendi como foi que isso aconteceu, nem eu queria que acontecesse, mas eu mesmo fiz. Será que eu sou o dono da minha vida? Não, você vai ver que o individualismo vai começar a ir por água abaixo. E hoje em dia ainda se ouve muito, não, eu faço o que eu quero, eu que escolho, eu que... será? Isso é uma visão assim, eu, né? Não é nós, porque vivemos o quê? Num grande sistema, e esse grande sistema, o tempo todo, tem informações ocultas ou não, que me empurram para alguma coisa, e muitas vezes determinam opções, escolhas, formas de viver que eu acho que sou eu, no fundo não é. É uma dinâmica sistêmica, saudável, doentia que está me conduzindo. Eu faço parte de um grande todo. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Se eu acho que eu controlo tudo, é ruim. Mas por um lado é bom. Eu vejo que tem muitas dinâmicas que eu estou em contato. E eu preciso aprender. Por isso, quanto mais se amplia o nível de consciência, mais conexão você tem com as coisas boas, as coisas ruins e a possibilidade de você falar isto sim, isto não. Se você não tem consciência, aquilo que está oculto vai te levando para um monte de lugar
e depois você fala, mas como é que eu vim parar nesse lugar? Como é que essa coisa aconteceu? Ah, adivinha, né? Adivinha. E aí, só para dar um foco para terminar aqui, surgiram 3 grandes escolas para trabalho da sistêmica. Uma primeira grande escola foi a Interacional, lá do Instituto de Pesquisa Mental. Isso aqui, se não me engano, foi lá no Palo Alto. E aí, a forma deles olharem para tudo isso. E aqui tinha uma dinâmica muito interessante, que assim, o papel do profissional dentro do sistema. Então, como é que o profissional se coloca no sistema? Ele está de fora, ele participa, porque o profissional também vai começar a fazer parte do sistema. Que tipo de interação vai ocorrer lá? E aqui eles colocavam muitas intervenções paradoxais, que era para quebrar alguns padrões. Tinha outra, que é uma escola que é estruturada e estratégica, que foi do Minuchin e do Halley. O Halley teve muita influência do Milton Erickson. E aí, eles começaram a fazer o quê? Analisar a estrutura do sistema, identificar o tipo de relacionamento e a partir disso, do padrão, do tipo de relacionamento, buscar um tratamento. E aí tinha umas coisas muito interessantes que eles colocavam que era assim. Talvez até uma das aulas que eu faço eu vou pôr um foco nisso aqui, que são as alianças e as coalizões entre elementos do sistema para destruir um outro elemento do sistema. Se juntam para destruir. Por exemplo, uma mãe e um filho se juntam para destruir um pai, começa a fazer isso aqui, chama triângulo perverso, é o nome que eles dão. Ou um pai com uma filha para destruir a mãe, ou uma filha com a mãe para destruir o marido, que é o marido da filha, e assim por... Sabe que os jogos são alianças e coalizões, que é o triângulo perverso. Isso aqui é extremamente comum, eles começaram a entender essa dinâmica, e aí trabalhar em cima disso. E aí teve a escola de Milão, do Silvini e do Palazzoli, que aí começou a ver, principalmente um foco muito grande na psicose na família. Então eles começaram a estudar muitos casos de anorexia, de esquizofrenia, transtornos psicóticos em geral, e ver essa dinâmica dentro do sistema. Entender todos esses sintomas dentro da família, o que esses sintomas revelavam para a família, tá? Bom, aqui foram as 3 grandes correntes, e a partir daí existiram uma quantidade absurda de profissionais que começaram a dar uma personalidade, uma personalização ao seu trabalho, buscando caminhos. E essas 3 escolas começaram a surgir principalmente depois desse grande movimento e desse follow-up dos clientes, dos resultados, como os resultados foram aparecendo, e a partir daí cada um foi desenvolvendo as suas variedades de técnicas, até chegar na técnica que eu utilizo, e vou falar mais sobre isso, que é a constelação sistêmica, que vai ser amanhã. Eu vou explicar como é que surgiu dentro desse grande cenário do mundo, vindo lá das raízes da antiguidade, das dinâmicas que aconteceram, o que aconteceu para surgir esse grande fenômeno que é a base sistêmica. E aí como é que chegou exatamente no foco, que é a abordagem, uma das abordagens que eu sigo, que é da constelação sistêmica. E amanhã eu vou falar sobre isso. Ok? Então agora vamos para as perguntas, porque eu já comi tempo das perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem, por exemplo, o Henri Gonçalves assim: detectei no meu filho um sintoma. Como encaminhar o processo para que ele entenda e passe a colaborar na cura? Eu vou falar uma coisa assim. Dentro do que eu falei aqui, filho, é consequência da família. Então vai ser, não é como encaminhar o processo para que ele entenda. Primeiro os pais precisam entender o que é que eles carregam que faz parte da dinâmica do filho. Então não é olhar, se olha para o filho e fala, você é a causa, é você que tem que resolver. Na dinâmica sistêmica, não. Dinâmica sistêmica ele está aqui, ele é o emergente. Então tem que ver aonde vieram as raízes, as dinâmicas que ocorreram dentro do sistema. Quem é que precisa começar a olhar? Os pais, a família como um todo, e os pais também vão ver o que eles trouxeram lá da família de origem. Então são dinâmicas que muitas vezes são ocultas. Lembra que eu falei do secreto? Então, do secreto que está escondido. Então eu carrego, e aquilo que eu carrego e não percebo,
eu passo para o meu filho. Aí meu filho desenvolve algo. E aí tem eu e tem a minha esposa. Se bobear, nós dois temos um problema que não enxergamos. Tem uma regra básica em sistêmica que é assim, ó, os filhos mostram os problemas que os pais não querem ver. E aí o que precisa acontecer? Todos os elementos do sistema, principalmente os pais, precisam ver o que está acontecendo lá dentro. Senão fica ele que tem que abrir para resolver. Conclusão, ele é o portador e está com problema, nós somos inocentes e não temos nada a ver com isso. Henri tem que olhar a família inteira e ver o que aconteceu, aonde surgiu a essência desse problema. Como tomar pai e mãe, como ensina a constelação, se você tem uma mãe ou pai, pais narcisistas perversos? Essa pergunta é importantíssima e eu vivo respondendo esse tipo de pergunta. E aí fica assim, e o pior, que dentro da constelação tá cheio de gente que não entende direito de sistemas e fica com essa história. Pai e mãe não é gente, pai e mãe é função. Isso é um grande... Primeiro já parte desse princípio. Pai e mãe é função. Essa função é exercida por um homem ou uma mulher. Pronto, tá ali. Eles exercem essa função. Quando eu tomo a função pai e mãe. A função pai e mãe é aquilo que aqueles seres adultos, que deveriam ser adultos, fizeram de bom para mim. Então eu sou fruto do amor deles, eles me cuidaram, me deram comida, me deram orientação, deram o suficiente para eu sobreviver. Isso eu vou tomar, queridos pais, agradeço tudo de bom que vocês fizeram por mim. A orientação que vocês me deram para ir para a vida. Não, mas você não está entendendo, Fernando, eles deram um monte de outra coisa. Quem não está entendendo é você, estou falando assim. Eu como adulto, isto eu pego. O que é saudável, eu pego. É como comida, eu vou absorver só as coisas boas e vou colocar no meu coração. Aquilo que é doentio, eu coloco distância. Então assim, queridos pais, eu amo vocês. E eu odeio os problemas que vocês carregam e vou manter distância. O narcisismo, a perversão de vocês, sei lá, essas dinâmicas, isso não. Isto sim, isso não. Só que para fazer isso tem que saber ser adulto. Quem assistiu Essência Sistêmica, eu falei muito em cima disso. O adulto consegue isto sim, isto não. A criança fica assim, ou eu pego tudo ou eu não pego nada. Se eu pegar tudo, eu tenho que pegar todo o lado doentio desse homem, dessa mulher que eu chamo de pai e mãe. Se eu não pego nada, então eu fico sozinho, sem coisa alguma, porque está vazio aqui dentro de mim. Se eu sou adulto, eu olho, isto eu absorvo, isto não. E aí no meu coração, meus pais são adultos que se amam, eu sou fruto do amor deles, eles me autorizam e abençoam a seguir para a vida. Esses são os pais que estão no meu coração, não são os que estão aqui fora. Então o que eu estou fazendo? Tomar no coração é pegar as funções mãe e pai que eles passaram para mim. Se eu estou vivo, com certeza eles fizeram algo que foi o suficiente para eu estar aqui. E a partir de agora, quem é que vai ser meu pai e minha mãe? Meu pai e minha mãe, ou o pai e a mãe da minha criança, é o meu adulto. Eu vou cuidar da minha criança e a partir de agora eu vou dar uma infância mais feliz. No meu coração, meus pais são saudáveis. Lá fora tem um homem e uma mulher que tem um monte de doenças e problemas. Eu peguei o melhor deles e deixei aquilo no passado. Para amar os meus pais, eu não tenho que carregar as maluquices deles. Porque isso não são meus pais, são maluquices daqueles seres humanos que vieram do passado. Meu pai e minha mãe é uma função. A função eu pego, o que foi saudável. E o que faltou, eu vou aprender no mundo aqui e melhorar. Entendeu? A Nívia vem aqui e coloca assim, como abordar o lado criança com adolescentes? Eles teriam maturidade para cuidar da criança deles? É interessante, né? Se eu perguntar assim, o seu tataravô e essa tataravó casaram com que idade? Engraçado, sabia que lá atrás não tinha adolescência? Não existia adolescência, sabia? Adolescência é um fenômeno até relativamente recente. Porque aí os filhos cresciam, viravam adultos e casavam. Com quantos anos casavam? A minha mãe casou com 17, meu pai com 19. Meu avô e minha avó nem sei, deve ter sido bem antes. Então não existia. A questão é, o que acontece que os pais têm a mania de olhar para os filhos e infantilizarem? Eles não são capazes. O lado criança, exato. Eu vou olhar para o lado criança ou vou olhar para o lado que eles são capazes? Depende. Qual é o grande objetivo dos filhos para os pais? Se eu quero ser pai e mãe para sempre, eu sempre vou olhar para os meus filhos vendo que eles são crianças
incapazes que nunca estarão prontos para seguir para a vida sem a orientação do papai e da mamãe que está aqui para cuidar deles. Ixi, deu para entender? Então, qual é a visão? Então, aí a questão sistêmica, quer ver? Para que esses filhos vieram? Qual foi o motivo da presença dos filhos na família? Esses filhos vieram do excesso ou da falta de amor? Esses filhos vieram para receber e seguir em frente ou vieram para dar e preencher o vazio do pai ou da mãe? Dependendo da dinâmica sistêmica, de onde veio essa... O que é pai, o que é mãe, o que é filho? Filho para quê? Quando você pega, por exemplo, vou eu lá com a minha netinha querida. E agora tem um netinho também que eu falei que veio ontem aqui, né? Poxa, estou lá fazendo vínculo com ele, foi uma delícia. Aí a minha netinha querida, com 2 anos, tá lá. O que eu vou fazer com ela? Estou ajudando, é um ser humano. Eu não estou vendo a criança, estou vendo o ser humano. É um ser humano cuja necessidade nesse momento preciso fazer algumas coisas, mas ela também tem necessidade de aprender e ter limite. Fica assim, sujou, limpa, pegou o brinquedo, guarda. O que eu estou fazendo? Eu estou dando tarefa e responsabilidade. O que eu estou vendo? Eu estou vendo essa criança se tornar um adulto, já estou preparando essa criança para se tornar adulto lá na frente. Lembra dos níveis de amor? E aí eu já estou vendo o que? A Bárbara se tornando o quê? Uma adulta e caminhando para a vida. O que eu estou fazendo? Orientando para assumir responsabilidade, que ela é capaz, e tudo aquilo. Já sabe comer sozinho? Come sozinho. Já sabe andar? Anda. Eu não infantilizo, estou sempre estimulando, dentro da fase de evolução dela, a se tornar independente. Não, agora, se eu começar a ver, nossa, ai meu Deus, eu acho que ela não vai conseguir, ela não vai pôr. Se eu começar a ter essa visão em cima dela, adivinha o que eu vou fazer com ela? Eu estou ajudando ou atrapalhando a evolução dessa criança? Então, os adolescentes, a questão é como é que os pais e o grande sistema estão olhando para esses adolescentes. Que lá atrás tinha uma coisa simples. Cresceu, toma, cuida da sua vida, tchau, casa e segue. Quem casa quer casa, né? Interessante, né? E hoje em dia é um festival ou pais que infantilizam os filhos e continuam com os filhos pequenininhos, crianças, tanto é que fala assim, se perguntar para minha mãe, de repente fala assim, os meninos, as meninas vêm comer hoje aqui, os meninos e as meninas, vê? Olha, tem cabimento, eu aqui com cabelo branco, ainda tenho cabelo, mas tá aqui, ó, cabelo branco já, eu sou menino ou menina que vai comer lá. Que raio de visão é essa? Essa é uma visão que está vendo um filho adulto ou está vendo um filho criança? Porque dependendo da interpretação que eu tenho do filho, é a forma como eu vou me relacionar com ele. Então, se eu vejo criança, eu estou vendo que ele não é capaz. E aí, hein? Aí vem uma frase do Ford muito interessante, eu acho até que eu usei lá no Essência Sistêmica, eu gosto muito dessa frase, que ele fala assim, se você acredita que consegue ou acredita que não consegue, tanto faz, você sempre terá razão. Mas aí eu vou colocar assim, se você acredita que seu filho é capaz ou se você acredita que seu filho não é capaz, tanto faz. Ó, virou até rima. Você sempre terá razão, porque você vai ver sempre desse jeito. Então o lado criança dele, ele tem que aprender a cuidar dele. A hora que ele sabe cuidar das coisas dele, e o papel dos pais é assim, ó, você está ficando cada vez melhor e ó, você é capaz, segue, avança. E estou sempre dando essa mensagem. Isso aqui é função paterna. Função materna é para criancinha. Função paterna é para ajudar a virar adulto. Adivinha o que esse filho adolescente precisa? Função materna, vem cá, eu cuido de você, eu vou fazer lição de casa para você tirar notinha, para você não ficar mal com o professor. Ou função paterna, você é capaz, você consegue, caiu, levanta. Função materna, caiu, eu falei que você ia cair, vem cá que eu cuido de você e te carrego no colo. Função paterna, caiu, levanta, vê onde você caiu, o que aconteceu, cuida de você e aprende a caminhar com mais segurança, mas caminha. Essa é a dinâmica, é o padrão de funcionamento. Por isso na sistêmica nós observamos como é que essa energia vai avançando e que padrão está sendo colocado dentro da família, ok? A Heloísa coloca assim, como conviver com um filho borderline, muitíssimo
complicado ou complicado. De novo, se você tem um problema, um filho com problema, o sistema inteiro é problemático. É assim, por exemplo, eu tenho um filho que é psicótico, a família é psicótica. Não, mas eu não sou psicótico, eu sou pai, mãe, eu sou avô, a família é. O filho está lá para mostrar o problema. Se ele tem uma dinâmica borderline, precisa trabalhar o sistema inteiro, porque ele é aquele que carrega o problema daqueles que não querem ver. Sempre quando você vê uma dinâmica dessa, e muitas vezes um filho com uma doença, lembra quando eu falei que o sintoma é uma mensagem? E lembra uma coisa que eu falei, até dei uma salientada nessa aula aqui, que eu falei assim, muitas vezes um sintoma, que seja uma doença, veio para equilibrar um sistema doente. Então aquela doença que está aqui, no fundo é para equilibrar, quebrar um galho de uma dinâmica doentia de base. E aí precisa descobrir a raiz do problema. E a raiz do problema está onde? Pode procurar, que vai achar dentro da família. Então quem é o culpado? Gente, acabei de falar que no sistema não tem um culpado. Não existe essa causalidade linear. Eu tenho isso porque é aquilo e pronto, resolveu. É só tirar aquilo que resolve. Essa causalidade linear, quando eu falei lá no Essência Sistêmica, e ontem até cutuquei um pouco, é assim. O Hipócrates fala que a doença tem a ver com um todo. Então você não tem que olhar para a doença, você tem que olhar para o doente. Serve aqui, não se olha para a doença, olha-se para o doente. O doente aqui, expandindo, é o indivíduo e o sistema que ele existe. O que o sistema fez para desenvolver essa doença e manter essa doença? O que aconteceu aqui? Tem um padrão de funcionamento. Então aqui, Hipócrates então chega e fala assim, não é para olhar para a doença, é para olhar para o doente. É o que eu faço, eu não olho para a doença, eu vejo para o doente. E o doente é o indivíduo ou o sistema? Os dois. Os dois. E que nível de sistema? Aí você pode ampliar. E aí você vai ver essa causalidade circular. O que é que aconteceu lá no passado e está atuando hoje, que é um padrão doentio de funcionamento. Qual é a função da doença nesse sistema? A doença, então, faz parte do sistema. Alguém precisa carregar. Por exemplo, é muito comum, se tem um indivíduo que carrega uma doença do sistema, se ele morre, se ele some, sei lá, acabou. Aí a doença sumiu. Não. Outro elemento do sistema vai aparecer e vai carregar o mesmo problema. Pode ser a mesma doença ou outra doença, mas o problema é o mesmo. A dinâmica é a mesma. Por quê? Porque aquele sistema doentio gera uma doença. A questão é quem vai ser o portador da doença. Por isso hoje em dia se fala muito, principalmente em doença mental, fala assim, o portador da esquizofrenia. Ele é o portador da doença, mas a origem da doença é do sistema inteiro. Por isso quando a gente quer olhar só para um doente, é para ficar assim, ele é o culpado e nós somos os inocentes. E aí quando eu falei de Hipócrates, que estava vendo como um todo, visão sistêmica, aí vem Galeno, e fica assim, não, eu olho só para a doença, vamos olhar só para a doença. É esse dedo que está doente? Então a doença está aqui, o resto está saudável, então é só mexer aqui e pronto, não se mexe no resto. Que interessante, aí virou o bode expiatório, aquele elemento, aquele órgão, aquela estrutura é o bode expiatório, quer dizer, não tem nada a ver com o resto. É claro que tem, mas aqui começou também a visão só parcial, não se olha o todo. Hipócrates, o todo, Galeno, a parte. A nossa medicina, a nossa cultura adora bode expiatório. Adivinha por quê? Porque é só falar que a culpa é do outro, que aí eu sou inocente. Se eu falo assim, o outro é o doente, então eu sou saudável. Bem-vindo ao mundo da doença. Você que está me assistindo é doente. Você que está me assistindo, a sua família é doente. É doente. Você que está me assistindo, o seu país é doente. A comunidade é doente. A humanidade está doente. A questão é, que nível de consciência cada um tem para poder ver o que é que está acontecendo e aonde precisa ser trabalhado para que o futuro suprassistema, os próximos elementos do sistema, o avanço desse sistema venha para um lugar melhor. Quando vem uma doença, por exemplo, quem é o culpado
do coronavírus? Ah, é o chinês, é não sei quem, é não sei o quê. Ué, a gripe espanhola, sabe onde surgiu a gripe espanhola? Ah, na Espanha, né, Fernando? Não, não surgiu na Espanha, surgiu em Kansas, nos Estados Unidos. É que ficou espanhola porque a imprensa da Espanha era mais livre depois da época da guerra lá. Nos outros a imprensa era mais fechada. E a imprensa espanhola que começou a dizer dos casos de gripe que estavam matando muita gente lá nos Estados Unidos. E que depois, na guerra, o pessoal começou a se espalhar. Imagina todos aqueles soldados doentes, estressados, um mundo estressado. Você joga um vírus ali, que não pega fogo. Todo mundo grudado, doente, mal. Nossa! Então surgiu, por exemplo, lá, o nome virou espanhola, mas é quem os jornais que estavam falando que era. Não é de lá, mas surgiu no Kansas. Ah, e o H1N1 surgiu no México. Ah, e agora o coronavírus surgiu na China. Ah, a gripe aviária surgiu na China também. Bom, vai surgir em algum lugar. Ah, quem é o culpado? Se a gente falar assim, o culpado é ali, basta eliminar o culpado que tudo resolve. Ah, o problema é no dedo. Corta o dedo, o resto tá bom. Ah, é? É assim que funciona? Não, né? Quando você tem uma visão sistêmica, a doença é da humanidade. Mesmo que tenha sido um grupo de cientistas malucos lá que desenvolveram um vírus. Aliás, guerra biológica, todos os países basicamente estão lá em cima, todos eles têm armas biológicas, tá? Então também pode ser, sei lá, pode, mas a questão é, que raio de humanidade é essa que as pessoas desenvolvem doenças como armas? Essa humanidade é saudável? É claro que não, né? Nós fazemos parte desse grande todo. Muita coisa precisa mudar. Quando tem uma doença grave, significa o quê? Mudança à vista, ok? A Nara vem com uma pergunta que é uma das campeãs aqui. Ah, e quando só a mãe exerce as duas funções? Significa o quê? Que o sistema é doente. Por quê? Porque o saudável é ter o quê? O pai e a mãe. Se só a mãe exerce as duas funções, aí vem a pergunta, o que aconteceu com esse pai? E aí vem, como é que surgiu esse filho? Esse filho surgiu de um casal que se amava, a força do amor dos dois. Os dois tinham amor suficiente, compartilharam amor um com o outro, cresceu o amor dentro do casal e desse excesso de amor surge o filho. E esse filho, ele é fruto do amor dos pais. Foi assim que aconteceu? E aí os pais vão fazer as funções materna e paterna. Foi assim que aconteceu? Geralmente quando você vê mãe que tem que fazer a função mãe e pai, frequentemente já começou a dar problema aqui nessa relação. Ah, porque você entendeu? É que esse aqui é drogado, esse aqui não serve, esse aqui não presta, esse aqui é galinha, esse aqui... Bom, o que acontece aqui? Quando o objetivo é só ser mãe, não sei se é esse caso, não estou falando assim, comum. Se o objetivo é só ser mãe, eu preciso arrumar um homem que não presta, que não serve, que só vai dar o que eu quero e não pode apitar e nem tem força. Por isso tem muitas famílias que falam assim, minha mãe é forte. Bom, se a sua mãe é forte, então o pai deve ser do quê? Se ela é forte, ela casa com um indivíduo forte. Não, ele é fraco. Então sinto muito, não tem forte e fraco, isso é um jogo. É um jogo, quem manda é quem obedece. Porque um indivíduo forte sempre vai fazer uma relação com outro forte, se realmente for forte. Quando fica um é forte e outro é fraco, ó, a relação do casal já virou um caos. O filho que vier daqui já tem um problema. Esse filho agora está dividido, ele ama o pai ou a mãe. E o filho deveria amar quem? Se o filho é fruto do amor dos dois, ele tem que amar os dois. Mas vamos lá, faz de conta que tudo isso aconteceu, está tudo legal, tudo lindo e tudo maravilhoso. Então, de repente, veio um casal lindo e maravilhoso, se amaram, tiveram filhos, de repente, é um acidente, um tiro, uma bala perdida e o marido morreu. E aí? Tem que fazer as duas funções. Ué, e daí? Eu até falei que no sistema tem uma das características do sistema que é, oh meu Deus, equipotencialidade, que fala assim, quando falta um elemento do sistema, os outros elementos preenchem. O que é preencher? Vai preencher e vai fazer a função. Então aí tem um caso clássico, aí fica assim, mas está faltando. Sim, tem um caso clássico do Hellinger, que é o criador da constelação sistêmica, um caso clássico, que é assim, ele atendeu um homem, e esse homem tinha uma presença paterna dentro dele muito forte, que até chamava atenção. Agora tinha uma característica, esse homem nunca viu o pai.
Nunca. Por quê? A história é o seguinte, é na Espanha, os dois casaram, e aí o que aconteceu? A mulher estava grávida e aí o marido teve que ir para a guerra. E aí quando ele foi para a guerra, ele foi morto na guerra, foi assassinado lá, morreu na guerra. Conclusão, essa mulher grávida com essa criança, e cadê o tal do marido? E como é que esse filho teve uma presença paterna impressionante dentro dele? Simples. Porque a mãe amou e respeitou o pai e a função paterna. Então sempre associava o filho, olhava para o filho, filho, você tá lindo como seu pai, você é esperto como seu pai. O seu pai ficaria muito feliz de ver você agora se formando, fazendo tudo isso e se tornando esse homem. O que está colocando? Está colocando o pai dentro do filho. De que jeito? De uma forma positiva, amorosa. Então, tipo assim, o pai não existe materialmente, mas o pai existe na essência. E esse menino sempre se sentiu amado pelo pai e que esse pai tem um orgulho. Então ele se forma, a mãe fala assim, eu sinto que seu pai está orgulhoso, que é tudo que seu pai queria, que você se tornasse um homem capaz, potente, que seguisse para a vida. Pronto. Aí se você olhar dentro dele, no coração dele, tem um pai presente junto com a mãe. E essa mãe é maravilhosa. Por quê? Porque fez o que era necessário para o filho. Mas ela podia fazer papel de vítima, falar, eu estou sofrendo, eu não tenho como fazer, meu Deus, olha. Se ela faz papel de vítima, o filho vai ter que fazer o quê? Cuidar dela. E aí, isso é saudável para o filho? Não. É algo assim. E outra, aconteceu. Morreu. A aceitação do fato. A questão é o que eu vou fazer com esse fato para que esse filho e o sistema família avance para um sistema maior. Senão, um problema, uma doença, uma tragédia serve para travar a evolução do sistema. E quando isso acontece, o sistema fica fechado. Ele não avança para a vida. Como expliquei na aula hoje aqui, nessa breve aula que eu falei sobre sistemas. Estou vendo? Eu estou pegando o que eu falei da aula para aplicar aqui nos conceitos. Se você entender como funcionam os sistemas, as dinâmicas do sistema, dá para entender o que é saudável, doentio em relação a tudo isso, tá? E aqui a Cristiane, por que as gerações repetem inconscientemente, já que o meio, circunstâncias são diferentes? É interessante isso. Vou falar uma coisa interessantíssima, que é assim. Você vive a vida de hoje, tá? Pessoal do Instagram, tem mais uns 55 minutos aí. Se não deu para fazer, ok, dá um tchau já para vocês até amanhã, hein? E aí fica assim, o que acontece? Eu estou vivendo algo hoje que é completamente diferente do que meus pais e meus avós viveram. Mas se eu estiver preso na dinâmica traumática de lá, num padrão doentio, eu estou aqui, mas eu estou vivendo o trauma do passado. Mudou tudo, né? Mas eu ainda continuo preso lá. A minha cabeça funciona como se eu estivesse lá. Aliás, trauma infantil é a mesma coisa. O que é trauma? Neurose. Neurose é compulsão e repetição. Eu repito as minhas dinâmicas traumáticas da infância hoje. Então, hoje, eu posso ter um medo enorme de falar em público. Por quê? Porque quando eu me comuniquei lá atrás, na minha infância, de repente a minha mãe me criticou e me destruiu. Mas o medo de lá continua vivo aqui. E aí? Questão de tempo, né? Sabia que inconsciente é atemporal? Deu para entender? Então, quando você está preso numa dinâmica, você está olhando para aquilo, o mundo aqui fora é outro, mas você continua preso naquela dinâmica doentia. Como, por exemplo, se pegar assim, um pai e uma mãe que continuam olhando para um filho que tem 50 anos e chama ele de menino e menina. Tem cabimento isso? É o menino. Não, é o jeito de falar. Não é jeito de falar, não. É um jeito doentio. Se é assim que você vê o filho... olha, doutor Fernando, sabe o que é? Então, eu tenho um filho, tenho um menino, e esse menino, ele tá com um problema, sabe? Quantos anos tem o seu menino? Ele tem 38. Eu já vi um problema. Você tá vendo como menino? Então, eu sou grande, eu tenho que cuidar do pequeno. Se eu vejo ele grande, ele cuida dele mesmo. Mas que maluquice é essa que eu vejo grande e eu vejo ele pequeno? Não está tendo alguma coisa errada? E aí também não é passado? Escuta, ele cresceu, é outra fase. Não, mas ainda continuo vendo que ele precisa de mim, eu que tenho que cuidar dele, tá? Porque ele ainda precisa de mim. Isso não era passado? Era. Por que você está vendo isso hoje? Porque a dinâmica que tem aqui dentro, sinceramente, quando a gente está preso na dinâmica do passado, nós vemos o mundo atual hoje, mas com um filtro, um óculos
da dinâmica do passado. E quando você vê uma dinâmica dessa, você sabe, tem uma doença estabelecida aqui. Tem uma doença, tem alguma coisa errada. Você está vendo um filho que está grande, você olha para ele como se fosse um bebê. E o pior, trata ele como se fosse um bebê. Tem alguma coisa errada. Está dando de mamar para ele ainda. Está trocando a fraldinha, roupinha bonitinha, está comprando a roupinha dele. Porque, eu que sei o que é melhor para ele. Tem alguma coisa errada, o mundo mudou. Ele é grande, tem pelo no saco, está trepando para todo lado. Não, mas ele precisa de mim. Ok, e aí? Questão de tempo, né? Interessante. Uma das características para se ver que tem alguma coisa doentia num sistema é ver se o sistema está vivendo no presente. Se ele estiver no presente, ok. Então, tá aqui. Tá vendo o fato como ele é? Sim. Não, tô vendo como se estivesse vendo no passado. Olha lá, mudou tudo. Mas continuo vendo dessa forma. Então tem uma doença estabelecida aqui. Ok? Então, pessoal, terminando, amanhã eu vou falar sobre como surgiram as constelações sistêmicas, que é uma abordagem, um trabalho muito interessante que vem ajudando demais as pessoas. Aliás, me ajudou demais, eu pessoalmente. Realmente eu fui um cliente de constelação sistêmica e tenho uma gratidão profunda. Eu vou deixar aqui uma gratidão profunda por vários profissionais que já me trabalharam comigo, mas principalmente por três, eu vou colocar assim, três. Que é o Gunther Weber, Jacob Schneider e a Sieglinde Schneider, que aliás foi quem criou a técnica da constelação sistêmica individual. Esses três eu tive um contato muito forte, foram meus professores, a minha formação foi com eles e eu passei por várias constelações com eles que realmente mudaram quem eu era. Se não fosse eles, eu não estava aqui fazendo tudo isso aqui não, tá? Talvez até tivesse morto, talvez, né? Cheio de problemas. Mas eles fizeram uma mudança incrível dentro de mim. E aí, com essa mudança incrível, eu também quero proporcionar essa mudança incrível. Parece que é um renascimento. Alguma coisa morreu. Morreu uma dinâmica doentia. Desde que eu identifique, veja e com amor, tá? Não é com ódio, com raiva que a gente resolve as coisas. Infelizmente, a maioria das pessoas já acha que é assim, arrebenta, destrói, some, vixe. Só que alimenta cada vez mais. Ok? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, para todos vocês. E você que está assistindo hoje, te espero amanhã às 8 horas que eu vou falar como é que surgiram as constelações sistêmicas e como é que elas desenvolveram. E como é que chegaram no mundo hoje, porque as constelações também passaram por várias fases e ainda estão passando, tá? Porque está tudo vivo, é um sistema, né? Ok? Um grande abraço e até amanhã!